yo quería que ustedes hablasen sobre el amor de Dios. ¿De qué manera Dios demuestra su amor para con nosotros? Muriendo en la cruz de su sacrificio. Sí, muriendo en la cruz por su sacrificio. ¿Y cómo la Biblia nos enseña de este amor? Segundo Romanos 5:8. Dios Demuestra su amor por nosotros en esto, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y Jesús se quedó muerto en la cruz? Resucitó el tercer día en la tumba. Ah, ele resucitou de la tumba y venció la. ¿Quién crió todas las cosas? ¿Quién crió todas las cosas? Dios, ¿no es verdad? En la parte de Jesús. Sí, ¿no? Jesús crió todo para nosotros. Y la Biblia también nos enseña otro versículo que habla del amor de Dios. ¿Cómo que hablas Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, niños. Jesús nos Boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez para a nossa live missionária, Live Sem Fronteiras. Estamos aguardando os nossos irmãos e amigos entrarem. Aquele já entrou. Olha aí. Tudo bem. Olá. Já estamos, mas por enquanto só eu, você e agora entrou. Igreja Cristã Evangélica, não sei, Leste. Pastor Val. De onde que é essa Cristã Evangélica? Sara e Lucas Moraes, olá, Sara, Lucas. Olá, Lucas. Devagarinho eles vão entrando, Keile. Pois é, que alegria estar aqui com vocês. Ah, Primavera do Leste. Ah, Primavera do Leste, Pastor muito bem. Ismael Kennedy, buenas tardes. Não, Primavera do Leste é Pastor Gilmar. Ah, Pastor Gilmarzinho, meu colega. Aí, mas o Ismael Kennedy Isso. também se uniu. Ah, o Zé entrou aqui. Ismael Kennedy entrou, tá certo, entendi agora. Muito bem. Muito bom, nós estamos aguardando entrar mais algumas pessoas para nós começarmos para valer a nossa live com a Keile. Não é? Olha aí, Alexandre. Agora vamos falar sério. Muito bem. Tainanda, Fernanda Moretti, Cabo Frio. Buenas, Ismael Kennedy. Muito bem. E o clima, como é que tá hoje aí, Keile? Tá fazendo um calorzinho, mas aqui é assim, faz calor até mais ou menos umas 3 da tarde, depois começa o friozinho. Eu tô bem, Mas pastor. aí o Ismael Kennedy perguntando. Tô bem, graças a Deus. Olha só, hein? A internet e a live ligando o Brasil com o mundo, hein? Boa tarde, Nanda. Aí, aqui Eu é assim. Almeida. Aqui Como é que é aí?
se você sair de casa sabendo que vai voltar depois das 3, você tem que levar um casaco. Senão você vai voltar para casa né? assim, ó. Ai, que frio. Ainda pode ficar doente de pegar uma friagem. Então, a partir das 3 horas já começa a cair a temperatura. Sim. A temperatura aqui, calor, vai até uns 28, 29 graus. Pouquinho, né? Olha aí, olha a Natália aí. Alecrim do Cerrado e a Natália Mendanha. Minha amiga querida, te amo. Lá de... Você está falando de Teresina. Teresina, o calor de rachar. Tá certo. A Lília já vai entrar agora. Já entrou? Você já entrou ou não? Olha aí. A Lília é o meu norte, né? Ela tá aqui. Hoje já tá assim mais ou menos de lado comigo. Geralmente já fica de frente, do outro lado da mesa. As nossas mesas, elas são de frente uma com a outra. A Lília é sua produtora. Ela é a produção. Ela é que fica falando pra mim assim, aqui no como é que chama? No ponto. Aí fica assim, fala mais devagar. Ela fica me dando as ordens aqui. Ivana, querida. Ó, Ivana. É lá da minha igreja. Olha aí. É lá do Novo Horizonte. Novo Horizonte? É. Muito bem. Muito bem. Ok, temos aí já um grupinho aqui conosco, 7 pessoas. Eu acho que a gente pode começar, senão a gente perde muito tempo, né? As pessoas vão entrando, tá, aqui? Elas não entram de uma vez, elas vão entrando. E conforme for entrando, a gente vai dando um oi para elas aqui. Se você vê alguém que é um conhecido seu, você pode dar o oi também. Tá, joia. Bom? A Lília sentiu cheiro de pequi, a Natália aí, ó. A Lília, conforme for aparecendo perguntas aqui, Keile, você não precisa responder na hora. A Lília está anotando as perguntas, tá? Ok. Ela vai anotar quem está fazendo a pergunta e qual é a pergunta. E conforme ela for fazendo isso, ela vai me passando os papeizinhos aqui. Aqui, minha irmã. E aí a gente vai conversando e vai encaixando as perguntas, tá bom? Beleza. Muito bem. Muito bem. Então nós temos aqui uma pessoa de Teresina, temos de Goiânia, temos de Mossoró, temos de Primavera do Leste, olha só. Oi, Brasilzão todo aí. Brasil todo aí, né? Muito bem. O nosso objetivo, deixa eu só pedir para os meninos lá embaixo falar um pouco mais baixo. Os netos estão aqui em casa, sabe? Essa semana. Não aparecendo aqui, não. Não? Então tá bom. João Guilherme, de onde você é, João Guilherme? O João é nós aí. O João é meu queridinho. Fala. É lá de Goiânia também. Beijo, meu amor. Também lá da sua igreja? É da Olha quem entrou aí, ó. Mas não é do Novo Horizonte, não. Ô, pastor! É pastor Marcos? Eu não sei se é o Marcos ou se é a Danil. É o Marcos. É o Marcos, né? Tá bom. Muito bem, que eles têm a conta uma só para os dois, né? Então tá certo. Muito bem. Então nós vamos começar aqui a nossa live de hoje, Live Sem Fronteiras. Não é à toa que nós demos esse nome para esse projeto de encontros via live, né? Porque é uma live missionária. A ideia é semanalmente nós falarmos com um missionário. No momento estamos falando com missionários só da cristã evangélica, da missão cristã evangélica. Mas temos aí o projeto de falarmos com outros missionários também, conforme formos tendo contato com eles. Também aí o Thiago Zimmer era de São José dos Campos, agora ele mora em Rondonópolis, né? Então, veja bem, tá criando a rede no Brasil aí, tá vendo? Aline e Abimael. Aline do Abimael e o pastor Abimael aí, olha só. Ô, pastor! Buenas tardes, pastor. Olha aí, pastor Abimael é o diretor da nossa editora cristã evangélica, e a editora que tem bons materiais, não só em língua portuguesa, mas no espanhol. Então, usamos talvez aqui. aí aquele... Tem usado aí? Sim. Olha aí, coisa boa. Fomos abençoados pela... Então,
pela editora, e a gente usa o material na escola dominical, nos cultinhos e também na devocional com as crianças do projeto. Olha aí, pastor Mael, que bênção, hein? Muito bem. Então nós já fizemos uma live com o pastor Miqueias, que trabalha entre os quilombolas no sertão do Piauí. A primeira live que eu fiz na semana anterior ao Miqueias não foi com um missionário, mas foi com um indígena, o Josué Icari, da Ilha do Bananal, da tribo, da aldeia Carajá, né, da etnia Carajá. Então foi uma live para mostrarmos algumas coisas na aldeia, falarmos sobre o evangelho entre os indígenas. Falamos com o pastor Miqueias e agora estamos com a Keile, né? Semana que vem nós faremos uma live com o pastor Esli e a Francisca lá em Abaetetuba, no Pará. Eles trabalham com ribeirinhos, mas hoje é o dia da Keile. Keile Cristina Lima. Vamos falar do Peru. Peru. Ela está hoje no Peru, mas nós conhecemos a Keile, eu e a Lília conhecemos a Keile há mais tempo, quando ela estava em Moçambique. Ela Sim. foi uma das que nos recebeu em Moçambique. Chegamos lá, já estava exercendo seu ministério. Trabalhamos 2 bons anos juntos, ali em Moçambique, no Dombo. E nós vimos acompanhando aquele, estamos acompanhando aquele desde então. E agora ela no Peru, na cidade de Arequipa, desenvolve um trabalho ali com crianças. Mas antes de falarmos do trabalho... Opa, está faltando a luz. Obrigado, Lilian. Antes de nós falarmos do seu trabalho especificamente, eu quero que você fale um pouco de você. Como foi o seu chamado ministerial? Como você sentiu que o seu chamado era missões? Muito bem. Então, eu recebi o chamado... Minha igreja é uma igreja missionária, né? Então, a gente sempre ouviu falar de missões e participando e tudo. E Deus falou no meu coração em uma conferência missionária que estava pregando o pastor Davi Botelho, e ele fez um chamado, né, para aqueles que queriam ser missionários, e eu estava sentada no último banco e não tinha ninguém perto de mim, eu estava sozinha, eu escutei a voz do Espírito Santo falando, e aí, quem irá? E aí Deus falou forte no meu coração e eu disse para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E daí Deus já foi abrindo as portas de preparo, né, do seminário, CTCEB, e através do CTCEB eu conheci o campo de missões em Moçambique, a qual você já mencionou. E aí eu fui para lá fazer o estágio lá, e quando eu regressei eu já tinha convicção de que realmente o meu chamado era transcultural. E depois de mais um pouco de preparo, Deus me enviou para Moçambique, a qual eu fiquei aí mais ou menos quase 5 anos aí em Moçambique. E depois, quando eu deixei o campo, eu voltei para Goiânia para ter um tempo de descanso, né? E também de escutar de novo a voz de Deus para que rumo teria que tomar, mas eu sempre tive convicção de que Deus me chamou para missões e transcultural, então disso eu não tinha dúvida, né? Então eu fiquei esperando Deus me chamar para voltar para o campo de novo, porque no campo aqui é meu lugar, né? Não onde eu estava. Mas foi um tempo de espera bom, porque é bom a gente ter uma convicção, a gente ter um rumo, né? Um leste, um norte também, não ficar perdido. E Deus me trouxe aqui para esse lugar agora que eu estou, né, Arequipa, já vai fazer 4 anos que eu estou aqui. Já 4 anos? Em outubro faz 4 anos, em outubro desse ano faz 4 anos. Que bênção. Muito bem, então você chegou em Arequipa para realizar um trabalho. O trabalho que você está realizando em Arequipa hoje é o que você planejou aí, o que você tinha sonhado? Porque é bom, às vezes, a gente esclarecer para a igreja que nem sempre aquilo que a gente sonha, a gente planeja, é o que acontece, né? A gente vai para o campo missionário com desejo de fazer algo, sonhando na execução daquele projeto, e em decorrência de vários fatores do campo missionário, que é normal,
haver alterações, nós acabamos exercendo outro ministério. Isso aconteceu com você aí em Arequipa ou não? Você foi conhecer, viu, planejou e aconteceu? Eu tive o privilégio de vir no campo, tanto em Moçambique quanto aqui em Arequipa, antes de vir definitivamente. Isso ajudou muito, porque eu cheguei aqui, eu conheci a família missionária que já está aqui, né, há mais de 10 anos. Eles realizam um trabalho com crianças, já faz muito tempo, um ótimo trabalho. E como eu tenho chamado para trabalhar com crianças, na evangelização de crianças, eu vi que o trabalho estava bem à minha cara, né? Porque campo transcultural, principalmente quando você chega, igual você falou, as coisas não são iguais a gente imagina quando a gente não está inserido no campo, né? Então são muitos desafios, são muitos desafios e muito que aprender. Então, quando você chega num campo missionário, onde que o trabalho já está estruturado e é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você tem prazer de fazer, que é a evangelização de crianças, que é o meu chamado, né, também. Então, eu achei que falei, tá muito bom, tá bom demais, né? Lógico que teve os desafios, principalmente o desafio maior, foi a língua, né? Porque eu não falava nada de espanhol. Eu tinha um entendimento pouco, mas aqui e outros países também de língua espanhola não se entende português. Aqui, se você falar português, por mais que as palavras sejam similares, e o idioma também é muito similar, as pessoas não entendem. Então, assim, as crianças, elas não entendiam nada que eu falava no início, né? E eu me sentia muito, assim, como que eu vou trabalhar aqui? Então, é um desafio sempre, campo transcultural. Você nunca chega pronto. Você vai adquirindo experiência e vai aprendendo e vai desenvolvendo e vai se encaixando naquilo que você sabe fazer. É o que tem acontecido comigo. Em 2010, eu estava na editora Cristã Evangélica, gerente de marketing lá. E a editora, uma iniciativa do pastor Abimael, que está aqui conosco, a editora começou a promover um treinamento, um ensino mesmo da língua espanhola para os funcionários, porque a editora ia entrar na comercialização do material em espanhol, e eu fiz algumas aulas naquele período, enquanto eu estive na editora. Eu lembro do professor que foi contratado na época, que era argentino, mas ele falou justamente isso que você está falando aí. Antes, deixa eu dar um auíri aqui para o Icari. O Icari é o jovem Carajá que nós fizemos a primeira live, está aí, entrou, né? Está aqui participando. E o professor argentino disse o seguinte, a respeito dessa questão que você falou. Nós entendemos com mais facilidade o espanhol, as palavras similares, do que o espanhol ao português. E ele explicou e falou assim, olha, simplesmente porque o português é uma língua mais sonora, mais musical. É uma língua mais musical. Tem seus altos e baixos. Nossos ouvidos estão acostumados com isso. O espanhol não. O espanhol é uma língua mais reta, né? Ela não tem tantos altos e baixos como nós, não tem tanta musicalidade como o português. E ele falou, e por isso o espanhol não está acostumado com essa maneira nossa de falar, né? Como se estivesse cantando. E aí eles têm mais dificuldade do que a gente pegar o contrário. Então, nós temos a mania de, quando chegamos num país de língua espanhola, de acharmos que nós sabemos falar espanhol, né? Foi mais ou menos isso com você? E como o meu contato maior é com as crianças, né? Então elas mesmas me corrigiam, porque elas ficavam assim com aquelas caras de paisagem, né? Tô entendendo nada. Aí quando elas escutavam a gente falando português, elas falavam assim, professora, está falando inglês? Eu falei, não, eu estou falando português. Elas, não, é inglês. É isso aqui que você falou, né? Não tem esse entendimento. Agora nós conseguimos entender bastante, pelo menos uns 50%, se não for muito regional, né? Porque cada lugar tem a sua maneira de falar, né? Então, igual no Brasil, né? O espanhol o espanhol daqui é muito fácil de entender.
né? Um pouco diferente do espanhol da Espanha e de outros lugares da Argentina e tudo. Por exemplo, aqui a gente tem contato com venezuelano, né? Aí eu falo para os venezuelanos, despacio, habla despacio, porque a maneira que eles falam mais rápido e tem outras palavras que a gente não entende. Mas é igual você falou, se você não falar espanhol, dificilmente você consegue se comunicar aqui. Tá certo. Me diz uma coisa, você fala então um pouco do seu ministério, você trabalha com crianças, você tem um trabalho com crianças na igreja, escola dominical, não é? Mas você tem também trabalho numa escola, é isso? Explica para nós como é que funciona. É um PEP, é um projeto pré-escolar, né, inicial, como se fosse um jardim no nosso contexto aí. A igreja, né, oferece esse trabalho para a comunidade, numa comunidade mais afastada da cidade, é rural. E ali a gente tem as classes, né, são 2 classes de jardim, e as crianças vão para lá todos os dias, é aula normal. É uma escola que funciona com todos os requisitos de uma escola aqui com todos os requisitos do Ministério da Educação. A gente tem aula, a gente presta conta, a gente tem currículo, a gente tem currículo escolar, a gente tem que dar prova, a gente tem que prestar reportar tudo que a gente faz, né, para o Ministério da Educação. Então você é uma professora, você é professora de uma escola regular. Como é um projeto... A escola funciona na igreja. Funciona na igreja. A gente, como é um projeto social e é inicial, o governo permite que pessoas como eu, né, possa trabalhar como voluntária, dando aula para inicial. Porque eu não tenho formação, né? A minha formação é de educadora cristã. Mas aí a gente foi desafiado a fazer esse trabalho, porque esse projeto é uma ferramenta de evangelismo que a gente usa aqui para alcançar as famílias peruanas. Então, eu fui desafiada a trabalhar, porque necessitava, né, de pessoas. E no começo foi muito difícil para mim, porque eu não tinha condições, né? Porque eu não tinha todo aquele preparo de professor e tudo, né? O que eu conhecia mesmo era questão, assim, mais de escola dominical, de instituto bíblico, da aula, né? Mas só aula ensinando a Bíblia e tudo. Só que Deus me capacita, né? Deus chama e capacita. Aí fui aprendendo junto com as outras professoras. E hoje, graças a Deus, eu tenho mais condições de trabalhar com isso. Eu tive que buscar muito aprender, né, como fazer, e principalmente aprender em espanhol. Né? E tudo. Tá certo. Preparar a aula. Você fez algum curso aí, ou a base da missão aí deu para vocês alguma orientação? A gente recebeu... Ajudou você a entrar nesse... A gente recebeu do Ministério aqui mesmo, né? Eu fiz o curso eu fiz o curso só da língua, né? Eu estudei a língua só, mas não tive um preparo assim aqui, nesse sentido forte. A gente foi mesmo com as vontades de fazer aquilo que era necessário. Você fez um curso de espanhol aí, ou foi a contratação de um professor, uma professora? Foi uma contratação de um professor, porque era o que eu conseguia pagar, né? Porque o curso mesmo numa escola estava um pouco mais caro para mim, então um professor particular saiu mais em conta. Muito bem. Quando você chegou aí, você já foi morar sozinha? Quando eu cheguei, eu aluguei um quarto. Aqui é muito comum você alugar um quarto numa casa ou num apartamento e você dividir o restante da casa com outras pessoas. Aí eu vivi
3 meses com umas meninas peruanas, num apartamento, só que a experiência foi muito difícil, porque as meninas tinham seus namorados, levava para casa, né? Aí não era muito legal isso. Então, assim, eu falei com a minha igreja, expliquei a situação e a minha igreja entendeu que, mesmo pagando um pouco mais, seria melhor que eu vivesse num apartamento só para mim, né? Tá certo. E aí, então, hoje você está num apartamento alugado só para você e você montou o apartamento aí. Sim, a minha igreja, como sempre, né? Super igreja. Eles me deram, financiaram as coisas básicas que a gente precisa, né? Fogão, geladeira, vocês também, né? Me ajudaram. E tudo que eu tenho aqui na casa, mesa, tudo que tenho aqui É seu, oferta, né? é meu, oferta da igreja e de amigos especiais como Muito você, Natália e bem. outros mais. Já tem uma pergunta aqui, a Nanda Moretti, lá de Cabo Frio, está perguntando há quanto tempo você está como missionária no Peru? Em outubro desse ano vai fazer 4 anos. Perdão? Em outubro desse ano vai fazer 4 anos. Vai completar 4 anos. Então você está com 3 anos e meio aí, né? Já está dentro do 4º ano já. Tudo bem. Uhum. Quer dizer, é um tempo que com certeza já te concedeu um bom conhecimento tanto de língua quanto de costumes e cultura, né? Sim, conta pra gente aí alguma coisa sobre a cultura peruana, algo que você achou mais estranho, que é mais diferente da sua cultura brasileira. Aqui as pessoas não são tão receptivas como os africanos, assim, no sentido de estar próximo, né? Mas eles são muito educados e têm, assim, uma receptividade. Eles recebem a gente bem, só que dificilmente eles vão te convidar para ir na casa deles. Então, assim, eu que sou goiana, né? A gente goiano gosta de receber as pessoas na casa da gente, a gente gosta de ir na casa dos outros, principalmente para comer. E aqui... Gosta de oferecer um café, né? Isso, nem que seja um café, assim, na casa de um goiano você não sai dali sem tomar um café, né? Então, assim, e eu tive, assim, estranhei muito porque aqui ninguém te convida para ir na casa deles de jeito nenhum. Mesmo que você se oferecer, você pode se oferecer de tudo é jeito, dar indireta, fazer o que for, eles não vão te convidar. Então, isso para mim foi... Não convidam. Não convidam, então assim, esse é difícil, né? Por isso que o projeto nos ajuda muito nesse sentido, porque as pessoas, elas acabam, pelo projeto, tendo que se envolver com a gente, não tem outra, né? Olha aí, a Ivana tá dizendo que você gosta muito de pão, é verdade? Essa cara gorda aqui é de tanto comer pão. Gosto muito. Olha só, e fazer pão também. O nosso amigo pastor Marcos Vinícius está perguntando qual que é a sua igreja. Eu acho que não ficou muito claro para o pessoal ainda. A minha igreja é a Igreja Cristã Evangélica de Novo Horizonte, Goiânia, Goiás. Mas aqui aqui a gente tem uma igreja peruana que nasceu do trabalho do projeto que chama Igreja Bíblica Sembrando Vidas, que é a igreja a qual eu pertenço aqui, que é uma igreja local. Ela não tem vínculos, por exemplo, ela não é uma igreja que veio do Brasil e se instalou aqui. Não, ela é uma plantação, ela nasceu do trabalho dos missionários junto com as famílias do projeto. Muito bem. Quantas pessoas tem no projeto aí junto com você? Aqui trabalha comigo uma família, né, que é um casal e 2 filhas. Eles trabalham aqui já tem bastante tempo, são bem experientes, são pessoas muito boas. Eu fui muito abençoada de vir trabalhar aqui com eles. E tem também 2 peruanas, né, que trabalham com a gente no projeto. E o restante de mão de obra a gente tem voluntários que às vezes dispõem de algum tempo para ajudar. Foi bom você falar sobre esse trabalho voluntário. O seu trabalho é voluntário?
no sentido de você não ganha nada da escola, ou você ganha alguma coisa, ou o seu sustento é somente de ofertas indo do Brasil para aí? Na realidade, aqui não somente eu, mas os outros missionários, a gente paga para trabalhar. A Olha aí escola também, é eu o achei que era só em Moçambique. igual, por exemplo, a escola, ela é uma ferramenta de evangelização. Então, a gente não usa a escola como meio de ganho. A gente usa a escola para atrair a comunidade. Então, a escola, ela não cobra dos alunos nenhuma pensão, aqui fala pensão, nenhuma, como falaria aí no Brasil? Matrícula? Mensalidade. Mensalidade. Aqui a gente não cobra mensalidade. A única coisa que os alunos pagam é o seu uniforme, né, que a gente manda fazer. Fornece, Uhum. E aí a gente dá o prazo para eles pagarem 3 vezes. E a gente também compra os livros e eles trazem os cadernos, lápis, essas coisas pessoais do aluno, os pais que compram. Quando a gente percebe que o pai não tem condição, que o pai não comprou, aí a gente reúne entre os missionários, entre a igreja e apoia essa criança, tanto como com roupa, material escolar e até o lanche, né, que às vezes a criança vem para a escola sem. Eu acho que é interessante, Keila, a gente explicar mais algumas coisas. A intenção dessa live e das outras que virão por aí, não é só nós fazermos os nossos irmãos conhecerem o missionário, mas é ajudar a igreja no Brasil, e pelo menos por meio desses nossos queridos que estão aqui conosco, entenderem o processo do campo missionário, o que é a vida do missionário no campo, quais as dificuldades, lutas. E eu falo dificuldades, lutas, não é no sentido de contar tristeza, mas de falar a realidade no campo missionário. Né? Eu acho que uma das coisas que as igrejas não conseguem perceber é que a oferta do missionário, para o missionário, isso é natural para qualquer missionário, em qualquer campo missionário do mundo. A oferta que vai para o missionário é a oferta que mantém também a base em que ele mora, não é? Lá em Moçambique nós pagávamos um aluguel para morarmos na base que era da missão. Né? Mas como a missão vai manter a base se não tiver uma renda, não é verdade? E aí o nosso ministério também. Exatamente. Até teve uma pergunta aqui de um dos irmãos se o governo ajuda. O governo entende que o governo, porque o projeto ele está registrado como uma instituição particular de ensino. Então, o governo não entende como um projeto social, entende como uma instituição. Então, a gente quando as pessoas, por exemplo, tem um colégio aqui muito grande, um colégio evangélico, que até as filhas do missionário estudaram, né, nesse colégio, é um colégio bem conhecido. E esse colégio, às vezes, a cada 2 anos, ele oferece uma caixa de amor no Natal para cada criança do nosso projeto. Quando as pessoas começam a conhecer e vai lá, ou vem gente de fora que conhece e fica, se sente impactado com o trabalho, quer ajudar de alguma maneira, mas são ofertas esporádicas que não são contínuas, né? E as contas do colégio são contínuas, né? Então, por exemplo, o projeto ele sustenta essas 2 funcionárias peruanas, né, que trabalham para o projeto, e o dinheiro sai mais do bolso do missionário, o missionário pastor. Essa realidade então, assim, que eu gostaria que a gente percebesse, que na verdade todo projeto no campo missionário, seja ele qual for, plantação de uma igreja, ou uma escola, como é que você coloca aí? Alguém perguntou aqui, projeto escola, né? Um projeto de uma escola, ou de uma creche, seja ele qual for, todo o desenvolvimento do projeto sai do bolso do missionário.
é o missionário que paga para aquele lá. De onde? Das ofertas que recebe. Ele tem que separar uma porcentagem do que entra de oferta para ele para fazer o projeto girar. Não é isso? Exatamente, porque a gente não tem mantenedores do projeto, que é algo que eu tenho tentado divulgar, né, agora para as pessoas, porque quanto mais o dólar sobe, quanto mais o Brasil entra em crise, diminui, né? A gente perde muito das ofertas. Então, assim, a gente não quer deixar de ajudar essas irmãs, a gente não quer deixar de continuar o trabalho que é tão bom por conta disso. É claro que a nossa confiança não está nas pessoas, mas naquele que nos chamou e naquele que nos sustenta. Então, Deus sempre é muito incrível e fiel com a gente. Seria muito bom se outras pessoas conhecessem o projeto e quisessem fazer parte dele, né? A fim de que seja mantenedor do projeto para aliviar um pouco para a gente, né? No sentido da gente poder também apoiar outros projetos. Por exemplo, eu acabei de ir no mercado agora, comprar alguns mantimentos para que os missionários, junto com algumas pessoas da igreja, a gente vai fazer uma cesta para socorrer umas famílias venezuelanas, porque aqui tem 400 famílias venezuelanas em estado crítico. Porque os venezuelanos vieram para cá em busca de uma vida, né, melhor do que estavam na Venezuela, só que agora com essa quarentena eles não têm trabalho, porque eles trabalham do dia a dia, e eles não têm recurso nenhum, e não têm apoio do governo. Então, as ONGs, as iniciativas, as igrejas que estão socorrendo essas famílias. É muito triste. É muito triste essa questão dos venezuelanos aqui na nossa cidade. Olha, a Silvinha fez uma pergunta aí, mas a Lilian já respondeu, perguntando se o projeto é o PEP. Sim. Não é? E é o PEP. Tudo bem. A Keile, ela tem 2 vídeos, que inclusive ela disponibilizou essa semana, mandou no Facebook, mandou pelo WhatsApp para algumas pessoas, que explica como que funciona o projeto, o PEP. Né? Então, se você quiser receber este vídeo, você pode falar aqui no comentário, você fala, eu quero os vídeos, eu quero ver o vídeo. A Lília vai anotar aqui, nós vamos, junto com aquele, vamos providenciar você ver esse projeto. Mas tá lá no seu perfil, né, Keile? Lá do Facebook? Tá lá. Essa semana agora, se você for lá e correr um pouquinho para trás, lá as postagens da Keile, no Facebook dela, Keile... Tá Keile Lima ou Keile Cristina? Keile Lima. Keile Lima. Keile Lima. Keile Lima. Então, se você colocar lá, você vai poder ver esses vídeos, tá bom? Mas anota aí, o Tiago já pediu, tá bem? Beleza. O pastor Tiago que entrou aí é o pastor Tiago... Não, Tiago não, o Gilberto? O Gilberto que entrou aí? Lima. O Gilberto, aí, ó. Dela. Aí, ó, pastor, o Gilberto Lima tá aí, ó. E é o vice-presidente da MCE, hein? Tá bem, tem uma pergunta aqui do Thiago Zimmer para você. É o seu vice-chefe. Qual é o maior... Que povo lindo! Eu amo vocês também, Bruninha, linda. Saudade. Pergunta do Thiago Zimmer, lá de Rondonópolis. Qual o maior desafio que você enxerga hoje na sua missão? O maior desafio? Talvez você tenha falado, não sei, se é a questão do sustento do projeto. Na verdade, hoje seria o sustento para o projeto, né? Porque a gente, todo mês, fica naquela, assim, contando as moedinhas para ver se o negócio vai dar. E o projeto, para aqueles que conhecem o projeto, eu posso dizer com toda a confiança para vocês que é uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas. E é relevante... O pastor Gilberto fazendo graça com você, que o maior desafio é casar. Também. Mas aí, né? Vocês seguem orando que Deus é fiel. Então, tá certo.
É isso, o fator mais importante é a gente manter os nossos trabalhos aqui, né, para alcançar mais e mais vidas. Aí a gente vem aprendendo, né, a gente vem aprendendo com o tempo o que a gente pode fazer para alcançar as famílias. Porque o projeto social, ele não pode ficar sem a pregação do evangelho. Os dois têm que caminhar junto, muito junto. Se um falha... Eu quero... Se um falha, aí fica mal, né? Então, assim, as pessoas vêm por causa do projeto, é abençoada ricamente por causa do projeto, mas não querem compromisso com Jesus. Então, o que a gente faz agora? A gente vai para a casa das pessoas. A gente vai para a casa das pessoas e começa a evangelizar. Eu tenho um grupo de mães do projeto que toda semana a gente se reúne para estudar a Bíblia e para aprender de Jesus. Olha só, quantas mães? Eu tenho 8 mães. 8 mães. Quer dizer, então, fora você trabalhar com as crianças na igreja e diariamente trabalhar com as crianças na escola, você tem um pequeno grupo. Aonde que funciona o pequeno grupo? No seu apartamento? Não, funciona na casa de uma das mães. Na casa de uma delas. Tem 8 mães que você reúne com elas uma vez por semana. Sim. Agora, com a quarentena, a gente não está reunindo, mas a gente tem o grupo do WhatsApp, onde que eu gravo as mensagens bíblicas e a gente fica todas conectadas ali no WhatsApp. Elas escutam o áudio, elas me devolvem, né, os pedidos de oração, eu oro com elas, converso com elas, umas choram, outras dizem que está sofrendo porque não tem o que comer e tal, aí a gente corre, né? O pastor, a situação tá difícil. Pastor corre lá para poder atender a necessidade dessas famílias. Então, assim, a igreja, o projeto... O pastor da igreja aí. Sim, a igreja, o projeto tem sido muito relevante na vida da comunidade onde a gente está inserido. A gente não está ali só para ser uma igreja, a gente vai na casa, a gente entra nas casas, a gente participa da vida familiar das pessoas. E Deus tem feito muitas coisas boas, Deus tem agido tremendamente na vida da comunidade que a gente trabalha. Que bênção. Uma outra pergunta aqui, você falou da pandemia, que com a pandemia você não tem conseguido, não pode fazer as reuniões com as mães, você tem utilizado o WhatsApp para isso, né? Agora, uma outra pergunta sobre a pandemia. Com a pandemia, diminuiu a oferta enviada pelas igrejas? Bom, graças a Deus, até esse mês de maio, as igrejas mantenedoras estão sendo fiéis comigo. O fator malvado, né, o malvadão, é o dólar que não para de subir, né? Então, isso faz com que as ofertas diminuem. Por exemplo, se um mantenedor me envia R$100, eu vou receber R$60, vai chegar R$60 aqui para mim. É verdade. Eu estou olhando o dólar aqui, acabei de acionar no Google aqui, o dólar hoje está 5,88, não é? Quer dizer, quando você vai fazer a conversão, na casa de câmbio, ele chega a 6 e às vezes passa até de 6. Né? Então a gente tem que pensar bastante nisso. Né? Hoje, de madrugada, eu fui acordado por um pastor moçambicano, amigo nosso. Eu lembro dele, pastor Cutua. Pastor Cutua. Cutua. Chorando, porque falou assim, pastor, eu estou aqui numa necessidade muito grande. A filha dele está internada e ele falou assim, eu não estou tendo dinheiro para comprar comida. Né? E eu falei, pastor, eu sinto muito, eu não consigo fazer mais do que orar pelo irmão hoje. Né? A nossa situação também no Brasil está ficando cada vez mais complicada. E eu falei, mas eu vou orar e vou pedir para os nossos irmãos no nosso grupo missionário orarem também. E eu já passei imediatamente, de madrugada mesmo, um pedido de oração no nosso grupo, que você hoje faz parte. Vi. E graças a Deus, daqui a pouco eu vou postar no nosso grupo, graças a Deus, 3 pessoas se manifestaram em mandar uma oferta para ele. Glória a Deus. E a oferta
a oferta, ela vai ser cambiada no dólar, né? Então você imagina, não é? O dólar vai comer aí praticamente 60% ou 40% do valor, não é? Então, mas para ele, o valor que vai chegar para ele é um valor suficiente, porque você sabe a realidade de Moçambique, vai servir suficiente para suprir a família dele. Glória Mas a é Deus. duro você pensar que você põe a mão no seu bolso, você oferta com amor, com carinho, e eu vou mandar $100, e você pensar que desses $100, isso não vai chegar na mão do missionário. 100 reais. Ah, R$100, né? R$100. Não vai chegar na mão do missionário R$100, infelizmente. Né? Muita coisa é perdida no câmbio e perdido nas taxas que tem que pagar, infelizmente. Tem também Então, taxas daqui a pouco bancárias e também IOF, né? Presente da Dilma pra gente. Isso, então nós temos tudo isso aí para contabilizar, né? Então, quando uma igreja pensa em fazer uma oferta, ela tem que lembrar disso. Ah, nós queremos... olha aí, o Thiagozinho perguntando, é possível ofertar em dólar? É possível, né? Porque se você tem dólares e você vai num câmbio, vai num banco especializado a fazer a transferência, ele vai transferir em dólar. Se você tem $1, você vai transferir $1. Então, não se perde, vai pagar as taxas. Mas eu sugiro sempre que a igreja ou a pessoa que vai fazer a oferta, ela faça essa oferta contabilizando também as taxas bancárias, para que não seja descontada da oferta do missionário. Né? Ah, eu quero dar R$500, mas a taxa bancária a taxa de câmbio vai precisar mais de R$50. Então, leve 550 para poder ficar livre para o missionário. Né? Porque senão ele fica contando com os 500 lá e chega só 400, 350. Exatamente. Exatamente. A gente está numa... Uma pergunta bem pessoal para você, depois você emenda aí a resposta. Qual é a sua necessidade pessoal hoje? A minha necessidade pessoal? Uma pergunta bem pessoal. Bem pessoal. Fizeram, tá aqui. Hoje eu me sinto muito ser missionário solteiro é um desafio muito grande. A solidão é algo que dói, né? E com essa quarentena, pior ficou, né? Porque quando eu estou no projeto, eu fico com as crianças o tempo todo, então elas ficam ali, professora, e um abraço e tudo, eu converso com elas e tal. Mas agora que eu tenho que ficar em casa o tempo todo, porque a quarentena daqui é muito rígida, não é igual aí do Brasil. A gente tem toque de recolher, a gente só pode sair uma pessoa da família, a gente não pode, depois das 6 horas da tarde não pode sair de casa, e o governo quer estreitar mais ainda. Diz que os gordinhos também não vai poder sair, não. Minha filha, acho que o policial vai ficar com a fita métrica medindo a cinturinha. Volta pra casa. Você tá em risco. Não, é sério mesmo? Eu tô falando sério, pastor. Eu tô falando sério. Então, assim, limitando a saída de quem é obeso? Exatamente, porque o obeso está num grupo de risco, não vai poder sair de casa. Olha só. Então, assim, a minha maior necessidade pessoal é de ter mais, assim, de ter amizade, né? A gente, é muito difícil ter, igual eu falei para vocês, eles são muito fechados na questão de relacionamento peruano. Então, assim, eu sinto muita falta de amizade, muita mesmo. De ter pessoas, de poder compartilhar e tudo. Uhum. Então, uma maneira de suprir essa sua necessidade é a igreja, os irmãos, e aqui vai o recado, né, para vocês que estão participando dessa live, é ter maior contato com o missionário. Sim. Né? Então, manter maior contato. Então, você não precisa esperar uma live como essa para você ouvir e falar com aquele. Você pode pegar o WhatsApp dela, né? Pode colocar o seu WhatsApp aqui, Keile? Pode, tranquilo. A Lilian vai pegar... Não, então fala, a Lilian vai escrever. E coloca aqui por escrito para ninguém se perder.
qual que é o código de área aí do Peru? Foi mais 51 Mais 51 98 98 95 A hora deu branco. 98 95 59 59 731. 731. É porque aos poucos a mente vai converter, né? Que eu tava pensando em espanhol e falando em português, deu choque aqui. Tá certo. 98 Então, lá, 95 mais 59 731. mais 51 989 Não. 559 731. Não, eu dei tudo. Só falei de outra maneira. Não, esse do seu WhatsApp. 98 ou 95? 98 95 59 731. Foi o que eu falei, 989, eu tô dando de 3 em 3 números. Tá? Mais 51 989 559 731. Ok. Anotou aí, Lilian? A Lilian vai colocar agora aí nos comentários aí, tá bom? Ó, você falou, às vezes falou sobre essa quarentena aí pros gordinhos, já estão fazendo gozação aí comigo. Dizendo que eu não posso ir te visitar enquanto tiver a quarentena. Mas não posso mesmo, mas não é porque eu sou gordinho. Nem que você fosse magrinho, você não ia poder vir. Ó, eu tenho 2 semanas para diminuir minha silhueta, senão o guardinha vai mandar eu voltar para casa. Me diz uma coisa, o Peru, assim como o Chile, os países desse lado da América do Sul aí, virado pro Pacífico, né? Virado pro Pacífico. O Peru é uma terra de terremotos, vive tendo algumas tremidas de terra por aí. Como é que foi a experiência para você, a primeira vez que você passou por um terremoto, e qual é o procedimento que você toma? Aqui a gente tem tremor de terra todos os dias, só que... Todos os dias? Só que é baixo. Semana passada teve um 4.7. Quando passa de 4.7 para cima, o negócio fica feio. Foi na semana passada, creio que foi na quarta-feira, era umas 11 horas da noite, já estava na minha cama, estava vendo uma série, e aí eu senti, né, que minha cama deu um estalo, assim, tá! Aí eu já saltei, tirei o edredom, assim, porque à noite faz muito frio, joguei o edredom e já pulei pro rumo da porta, porque você tem que sair da casa ou do apartamento. Você não pode pensar, o que eu vou fazer? Não, tem que sair da casa. Você tem que ir pro rumo da porta e sair para a rua. Porque se ele continuar, tem uma chance de você sobreviver se você sair rápido, né? De dentro de casa. Então, a primeira coisa é sair de dentro da casa. Só que o povo aqui tá tão mal acostumado que eles ficam esperando. Ai, será que vai continuar ou não? O mais forte que eu sofri aqui, foi até você me chamou, um monte de gente do Brasil me chamou, foi no 2º ano que eu estava aqui, foi bem no dia do meu aniversário, em janeiro. Foi um bem forte, ele foi mais de 6. E foi bem forte esse. Esse foi. Mas. Muito bem. E aí, como é que foi a sua reação nesse primeiro? Você teve medo? O coração veio na boca. Demorei umas 2 horas para poder voltar, né? Nervosa e apavorada. Recebendo ligação do povo da igreja e ligando para o povo da igreja para saber se estava todo mundo bem, se alguém tinha sido afligido aí com o terremoto. Porque aqui a gente tem 3 vulcões, né? A cidade ela é rodeada por 3 vulcões. Cidade de Arequipa. Sim. E um está ativo, né? E aqui as placas, né, também elas movem muito. A gente está numa área sísmica, né, numa área onde que se move muito as placas tectônicas. Então a gente tem praticamente, diariamente a gente tem tremor de terra, só que a gente não sente muito porque eles são fraquinhos.
Mas quando eles passam de 4,5 para frente, aí já é forte. É muito forte. Tá certo. Eu levantei aqui o celular para mostrar o que tem do lado do mapa, no mapa da África lá, que aqui tá invertido, né? Olha lá, o quadrinho que você me mandou lá de Arequipa, olha lá. Ah, tá. Que mostra, inclusive, um dos vulcões, né, ao lado da cidade. O Mist. Uhum. Pois é. Muito bom. Ok, Elis, tem alguma curiosidade para contar da agenda aí, que você ri bastante quando você lembra ou você vê? Porque você é uma pessoa que gosta de rir, né? Eu fico imaginando que você deve ter encontrado muitas coisas que te fazem rir. Conta uma delas. Bom, o meu choque maior foi quando eu fui comer, né, algo assim típico da cultura quando eu cheguei, e aí a gente viu que uma das iguarias aqui que se come é o porquinho da Índia, né? Esse a gente chama piriá, né? Aí no nossa região. É preá, ou então preá é um pouco diferente, mas algumas pessoas chamam. Mas como é que chama? É porquinho da Índia mesmo. Né? Aí eu falei para a senhora, mas isso aí a gente usa como mascota, a gente usa como bicho de estimação. Aí ela falou, sim, mas aqui a gente come. Pode comer. E eu, ok, vamos comer isso, né? Mas uma coisa que me chocou muito, né, foi quando eu conheci a cidade e tudo, aí eu fui no cemitério, porque foi proposital ir no cemitério para ver o porquê. Depois, quando eu cheguei lá, eu fui saber o porquê que foi interessante ir. É que as pessoas aqui, elas levam a comida do morto, né, da pessoa que está sepultada, a comida preferida do morto, e eles levam também toda a família, e levam comida, e levam bebida, e eles sentam ali ao redor do túmulo, e aí eles ficam tendo um momento ali, pensando, né, relembrando o morto, e come lá. E assim, não foi coisas que eu ouvi falar, eu vi com meus próprios olhos. Então, assim, fazendo piquenique no cemitério. Fazendo piquenique no cemitério, mas a ideia não é o comer em si, a ideia é estar com o morto. Sim. Porque para eles... É manter a comunhão com o morto. Exatamente. O morto está ali, né? Eles não têm essa ideia de que é só restos mortais, né? A pessoa está ali, a presença da pessoa está ali. Então, é uma maneira deles honrar a memória da pessoa e relembrar a pessoa e tudo. Aí a comida do morto fica ali, né? Para ele. Que coisa. É como se fosse uma oferta, né? Uma oferenda, né? Tô lembrando que em Moçambique tem uma coisa mais ou menos parecida, né? Só que em Moçambique a ideia é levar a comida para agradar os ancestrais, né? Uhum. Parece que toda cultura tem alguma coisa assim, né? No Maria Brasil também se deixa muita farofa, frango no cemitério, né? Mas aí já é macumba, né? Aqui a ideia mesmo é de honrar mesmo o morto. Aqui se honra muito mais o morto do que a pessoa quando é viva, né? O morto aqui, ele tem o velório do morto aqui é muito interessante. Tem música, banda de música dos pessoal lá com aquele chapelão aí tocando, e o povo chorando. Aí eles comemoram o dia da morte também? Santa la Muerte? Não. Ou não? Aqui tem várias... Isso é mais do né? Aqui tem muita adoração da Maria daqui, né? A Maria daqui tem outros nomes. Virgem de Chape, Imaculada Concepción, a Candelária tem várias Marias, né? Mas são todas a mãe de Jesus, né? Tá certo. O catolicismo aqui é muito forte. O catolicismo aqui tem uma força muito grande na vida das pessoas, nas crenças delas e tudo. Tá bem. Estão perguntando se você, afinal, gostou de comer o porquinho da Índia ou não. Graças a Deus que quando eu vi, ele já estava no prato, porque dá dó ver os porquinhos assim, e depois saber que você vai devorar ele.
Mas é boa a carne? Carne mais sequinha, né? Parece frango, mas não tem gosto de frango, mas a textura parece frango. É uma carne Tá muito certo. saudável, magra, né? Sem gordura. Eles amam, amam. Custa R$ 45 soles, que daria mais ou menos R$ 65. É mesmo. O soles aí, ele custa mais, ele é mais caro que o real? Ele tá um pouquinho mais do que o real. Pouca coisa, mas quando você, por exemplo, se você for pagar aqui, convertendo o seu dinheiro, você não vai estar pagando 45, vai estar pagando 65. Tá certo. Vamos lá. Peru, capital do Peru. Quê? Agora eu vou te pegar. Capital do Peru. Capital Lima. Ah, o pessoal tem gente que às vezes não sabe, né? Dinheiro do Peru? Soles. 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 Uhum. Muito bem. Soli. Hã? Soli. Soles. Soli. Peru Soles tem com mar? S no final. Agora, Muito quando você bem. fala, quando é uma moedinha, você fala um sol. Por quê? Não é igual a sol. gente fala no Brasil, né? É R$ 1. Aí aqui também é um sol. Um sol. Um sol. Vai falar Se for dois, um é soles, um não. soles. Um sol. Tá certo. Então é só. O Thiago Zimmer colocou aí, ó. Peru tem mar? Sim, aqui mais ou menos 200 quilômetros aqui da cidade tem mar. E Lima tem mar também. Tem cidades que o mar parece Mar do Caribe. Chama... Aqui Táquina também tem mar. Tem várias praias bonitas. Lindíssimas. Então tá. Eu não fui em nenhuma. Keile, não foi nenhum em 4 anos. Keile, nosso tempo está acabando. Muito obrigado por De você nada. ter aceitado o nosso convite. Muito bem, nós estamos aqui só aguardando a Keile entrar. É só para dar a oportunidade dela dar o alô dela, né? Para poder se despedir, tá bem? Então só para ela se despedir. Vamos aguardar ela entrar aqui de novo, vamos ver se ela entra. Deixa eu falar para ela aqui. Chamou de novo? Vê se ela entra aí, se ela entrou. Tá, eu tô tentando só ver se a Keile volta para nós, para ela dar a palavra final dela, né, da live, se despedir. Nós fomos desenvolvendo aqui, eu não vi que o tempo estava encerrando, né, e não deu tempo nem dela falar o tchau dela, né? Então vamos ver se a gente consegue, pelo menos para ela dar a última palavra dela, finalizando aí a live de hoje, tá bem? Já estamos providenciando baixar a live. Então até a noite colocaremos esta live no YouTube do Ensino Bíblico Sem Fronteiras, para você poder ali assistir ou passar para alguém que queira, talvez estivesse querendo participar da live, mas não conseguiu. Você pode passar para frente isso daí, tá bem? Então estou tentando. Cadê ela? Vamos ver se ela vai entrar aqui. Ela já falou que ok, vai entrar novamente. Cadê ela? Vamos esperar aqui para ver. Ela deve estar tentando entrar novamente. Então nós estamos chamando a Keile de volta na live, porque encerrou a 1 hora de conversa. Então, só para ela poder dar o alô dela, se despedir e poder dizer o que ela está sentindo neste momento, depois desta live, tá bem?
Muito bem, temos aí a Irailde lá do Paiol, na Bahia, dizendo que foi muito bom assistir a live, junto com a filha dela, a Tayumi, né? Que bom. Então, temos algumas pessoas aí, olha só, nós tivemos gente da Bahia, do Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Piauí, tivemos até gente dos Estados Unidos, né? A Bruna estava aqui, a filha da Natália, missionária Natália. Tá aí, a Keila entrou, opa, não, chamei errado, chamei a minha filha ao invés disto, é verdade. A Keila. Pronto, aguardando só a Keila responder ao convite de novo, tá bem? Ok, Keila, desculpa. Eu não me distraí no horário ali. Nós temos 1 hora apenas de live. E então não podia deixar você sem dar a sua palavra final, né? Nós agradecemos de coração você ter aceitado o nosso convite de participar, falar um pouco da sua vida, falar um pouco da sua experiência. Foi muito agradável. Como amigo seu, eu e a Lília somos seus amigos, a gente fica muito feliz de te ver e falar com você. Sempre é uma alegria, você é uma pessoa que irradia alegria, tá bem? Então eu quero que você agora dê uma palavra para os irmãos que, muito embora a maioria já saiu, mas para nós vai ficar registrado no YouTube. Acabei de falar que nós já estamos baixando a live para podermos jogar no YouTube. Então estará lá no canal do Ensino Bíblico Sem Fronteiras. Diga aí, Keila. Perfeito. Eu quero agradecer a todos que participaram da live, foi uma alegria, vocês encheram o meu dia hoje, estava sentindo um pouco triste, né, mas graças a Deus tive esse carinho da parte de vocês. Muito obrigada, quero que vocês sigam orando por mim, orem por a minha vida, né? Não é fácil ser missionário transcultural, deixa tudo e fica aqui solitário, sente muita solidão, e ao mesmo tempo é um privilégio, né, de servir a Deus. Então eu queria deixar um abraço a todos que participaram, muito obrigada, eu amo muito vocês fazem parte do meu coração. A Lília e o Ivanei, sem comentários, né, moram no meu coração e não pagam aluguel. Eu gosto muito de vocês, muito obrigada por essa oportunidade. E se vocês quiserem conhecer mais do projeto, entre em contato comigo, eu tenho o maior prazer em compartilhar com vocês tudo que a gente faz aqui, por amor e pelo Evangelho mesmo. Bom? Muito bem. Uma última pergunta que me passou agora aqui, como está a sua saúde? Graças a Deus eu me sinto bem, né? Um pouquinho acima do peso, que devo... Eu tenho 2 semanas para perder o peso. Eu devo baixar de peso para ter uma melhor qualidade de vida, mas graças a Deus a tireoide está controlada, eu tenho tomado minhas medicinas e estou bem, graças a Deus. Muito bem. Muito bom, muito obrigado, Keila, obrigado meus irmãos que nos acompanharam durante esse período aqui. É uma alegria sempre estar com vocês. Eu preparei todo esse canto aqui para essas lives, um pouco do artesanato de Moçambique, dos nossos irmãos Carajá, né? E o Mapa Mundi está ali sempre para me lembrar que existe um mundo inteiro para receber o Evangelho de Cristo Jesus. Eu sempre espero, e repito agora na live com a Keila, que esta live tenha provocado em você um desejo de se ampliar a sua visão e um desejo de contribuir mais com missões, né? Orando realmente e contribuindo também financeiramente, por que não? Né? Então, se você desejar ajudar aquele, contribuir com aquele financeiramente no seu sustento, você já tem o WhatsApp dela, manda uma mensagem para ela, acerta com ela como fazer, tá bem? Isso vai ser uma grande bênção para ela, mas principalmente ore por ela, porque se você orar, Deus vai saber como suprir todas as necessidades daquele. Talvez ele mova o seu coração, mas se ele for fazer isso, ele vai falar com você, tá certo? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, um grande abraço, Keila,
Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos também. Beijo. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Hasta luego, hermanos.